tempo precioso para nós. Eu ontem eu estou perdido, hoje é domingo, ontem é sexta para sábado, por ali, enviou um vídeo, uma mensagem sobre a visão do Apocalipse, né? E eu estava escutando aquilo, um pouco, ontem, hoje, e assim, irmão, a gente sabe disso, mas eu quero dizer uma coisa, a gente precisa se alinhar o mais breve possível. Nós sabe? Não é que a gente não sabe, é que dentro da administração você vai vendo e tem algumas coisas que nós precisamos apressar o passo, porque nós estamos vivendo um tempo, realmente o tempo do fim. Nós como igreja precisamos nos posicionar exatamente como Deus quer para esse tempo. Deus aguarda algo de você. Deus quer fazer algo, mas Deus aguarda algo, espera algo de você. Ele sabe que você pode colaborar muito, dando lugar a Ele na tua vida. Então nós temos que nos apressar em preparar. Nós estamos vivendo hoje um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo da apostasia, mas estamos também no tempo de toda a restauração, ou a restauração de todas as coisas. E nós como igreja precisamos entender que esse é o tempo de sermos restaurados. Amém? Amém. Por isso que muitos de nós não estamos entendendo algumas coisas. Muitos de nós não estamos entendendo, às vezes até o próprio esfriamento que nós estamos tendo. Mas é Deus que está esvaziando muitos dos seus filhos para ele encher do novo. Não tem como Ele colocar algo novo na tua vida se você está cheio de outra coisa. Então Ele está quebrando alguma estrutura em nós, Ele está tirando algumas coisas. Eu vou falar sobre isso hoje, mas você precisa entender. E esse ano aqui é um ano que nós vamos viver realmente no sobrenatural de Deus. É um tempo de sairmos realmente, tirar os pés nossos que estão fixos no chão e sermos elevados ao reino de Deus, andar nas alturas, andar num nível elevado espiritualmente. Então, fique bem atento de tudo aquilo que Deus está falando esse ano. Esse ano eu não quero ficar pregando aqui para você. Eu quero ensinar e apontar um caminho para você. Quem sabe um domingo, outro, uma hora, outra, a gente vai na verdade trazer uma pregação para que realmente Deus derrame uma coisa na tua vida. Mas o que nós queremos hoje é colocar fundamento em Deus, fundamentar a tua vida, colocar algo aí, colocar uma coluna dentro de você. Então, preste bem atenção em tudo aquilo que Deus tem falado e vai falar, e ainda esse ano, nesse tempo. Quanto mais você entender, e quanto mais rápido você entender, você estará dentro do propósito de Deus, e você vai começar a viver um tempo novo. Não desanime, amém? Não desanime, fique firme aí. Deus persevera até o final. Deus tem algo para você, algo para a tua vida, amém? Abra a tua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 1. O cara tocar aqui, não tem ninguém, eu comecei. Salmos 127, versículo 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos e exaltamos o teu nome. Senhor Deus, Pai, a tua palavra. Senhor, que a tua palavra ela seja reveladora, que ela traga, Senhor,
a nós uma direção nessa noite, e que ela realmente, Deus Pai, nos aponte para onde devemos ir, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa aqui, nós como igreja hoje, nós temos que entender o mover de Deus, nós precisamos compreender como que Deus trabalha. Muitas das pessoas não têm compreendido a forma e a maneira de Deus trabalhar. Isso tem nos trazido um grande peso, isso tem nos trazido realmente grandes dificuldades. Bom é quando a gente está vivendo realmente, caminhando realmente, fluindo realmente na direção do que o Espírito nos conduz. Isso é muito bom, mas em tempo Deus ele traz algo novo, e quando vem esse novo, muitos de nós estamos perdidos com o que Deus tem para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, eu vou falar sobre esse versículo que nós temos aqui, mas eu quero que você entenda que chega um momento que o próprio Deus, ele se cansa realmente da nossa religiosidade. Nós temos uma tendência muito forte de tornar religiosos. Isso está em nós, isso faz parte do ser humano. E muitas vezes quando nós falamos o que é uma pessoa religiosa, nós pensamos que uma pessoa religiosa é só aquela que faz cara de santo, que vive de roupão, enfim, que tem um traje diferente. Não, isso também pode ser religioso, mas na verdade eu acho que nem isso. Religioso é quando você se torna repetitivo nas coisas que você está fazendo, naquilo que você vem fazendo. E muitos de nós, a igreja, por muitas vezes, nós começamos a repetir coisas que na verdade, às vezes nem nós mesmos suportamos. As pessoas que estão à nossa volta já não suportam mais ver aquilo, as pessoas que estão do nosso lado já não suportam, o marido já não suporta a mulher já não suporta o marido, porque na verdade você se tornou repetitivo, você é religioso, você faz sempre as coisas naquele mesmo momento, daquelas mesmas formas, daquela mesma maneira, e nós temos que entender que essa religiosidade, ela não cabe no reino de Deus, porque o reino de Deus é criativo, como nós falamos aqui. Nós estamos sempre criando, assim como Deus está criando sempre coisas novas. Nós temos que entender que Deus, nesse momento hoje, nós nos tornamos como igreja, você como igreja, nós começamos a repetir muitas coisas, e Deus está quebrando uma estrutura, Deus está mudando algumas coisas, e às vezes nós resistimos a isso. Há uma resistência, porque nós já estamos acostumados realmente a essas práticas. Pode ver que quando Jesus veio à Terra, quando ele desceu aqui na Terra, ele encontrou vários obstáculos, e tudo daqueles religiosos, porque eles estavam acostumados tradicionalmente a fazer aquilo da mesma maneira. E quando Jesus veio e ele começou a mudar algumas coisas, eles não aceitavam de maneira alguma e questionavam, por que fazer isso no dia de sábado, por que fazer isso, aquilo, outro. Havia um questionamento, porque eles eram religiosos, porque eles faziam sempre igual, sempre da mesma maneira e da mesma forma. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele não compactua com essa religiosidade de nós vivemos a mesmice na nossa vida. Deus tem algo novo para você sempre. Quando ele está falando que ele tem algo novo, você precisa entender que você precisa viver coisas novas todos os dias, todas as horas. Deus pode mudar a trajetória da tua vida no dia que você está vivendo, no meio do dia que você está vivendo, porque Deus tem algo novo para você. Você pode passar de uma fase da tua vida de uma hora para outra, porque Deus tem coisas novas. Amém? Amém? Então, muitas vezes Deus, ele começa a trabalhar com a gente dessa maneira, e nós estamos vivendo isso hoje. Por isso que muita gente sente um vazio e não entende. Fala, será que eu estou desviado? Será que eu estou assim? Será que está vendo? Eu não consigo receber. Não, é Deus esvaziando, tirando a religiosidade
que já estava em nós, porque Ele está colocando algo novo em você. Ele quer colocar algo na tua vida, até porque nós estamos vivendo hoje, a igreja de Jesus Cristo na terra, ela está vivendo hoje o tempo da restauração de todas as coisas. E quando vai restaurar alguma coisa, algumas coisas velhas precisam sair, elas precisam ser arrancadas fora. Eu não sei se você sabe como que funciona uma restauração, mas restauração é quando você vai restaurar um quadro, uma cadeira, uma coisa, ou esse salão, e nós vamos restaurar e trazer de volta o que era original. Então toda a tinta que foi colocada em cima vai ser arrancada, vai ser removida, para que possa voltar ao que era a originalidade. E eu quero dizer, a igreja, por mais que nós achamos que não, a igreja ela vai sempre voltar para o Criador, sempre vai voltar para o início, para o Criador. Então nós estamos hoje sendo restaurados, algumas coisas estão sendo restauradas. Por quê? Porque nós começamos a pintar demais, passamos tinta demais, mão demais, e isso criou alguns bloqueios em nós, e Deus está restaurando. Isso Ele não está fazendo porque na verdade Ele está penalizando você, não, Ele está fazendo porque na verdade é o tempo que nós temos que viver. Ele está fazendo isso em amor para você, para que você entenda isso. É com amor, Ele quer que você viva essa restauração, Ele quer restaurar o teu ser, Ele quer trazer algo novo sobre a tua vida, e nós temos que entender isso. Nós queremos viver o sobrenatural, queremos viver, mas tem muita coisa bloqueando, na verdade, nós vivemos as primícias de Deus. Hoje nós não conseguimos ver mais os sinais, hoje nós não conseguimos ver mais as maravilhas de Deus. Hoje nós ouvimos tantas coisas e nada muda. Sabe por quê? Porque nós já estamos cheios de alguma coisa que na verdade não é de Deus, porque nós mesmos permitimos isso, acreditando. Tem hora que Deus fala, peraí, agora chegou esse tempo, porque na hora que restaurar todas as coisas, nós como igreja, nós estamos incumbidos de colaborar com Deus para isso. Esse é o nosso momento, deixar Deus mudar, deixar Deus transformar. Aí a Bíblia diz que aí o Senhor vem, amém? Aí o Senhor desce do trono dele e vem até nós. Então nós precisamos rapidamente nos posicionar. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, diz que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. Então espere Ele sim, esteja sempre esperando, mas comece a apressar Ele, dando lugar a Ele. Deixe Ele mudar a tua vida, deixe Ele transformar a tua vida, deixe o Senhor mover a tua vida de uma vez por todas. Não resista mais. Não resista ao que Deus quer fazer com você. Atenda ao chamado dEle, atenda a direção que Ele der para a tua vida. Quanto mais rápido você fizer, mais o Senhor vem para ti, mais o Senhor Ele se manifesta na tua vida. Nós precisamos apressar isso. E eu creio que Deus quer falar conosco sobre isso. Ele quer falar conosco sobre a operação da igreja nesse tempo, o que a igreja tem que fazer, onde Deus, Senhor, quer que você viva. Muitas vezes nós não vivemos o milagre e falamos, Deus, por que eu não vivo o milagre se eu creio? Não é porque você está com problema ou porque você está em pecado, é porque Deus está te posicionando para isso. Porque, eu não sei você, eu já vi Deus fazer muita coisa. Eu já vi Deus fazer coisas realmente maravilhosas, milagres maravilhosos. E a gente vai percebendo que passou um tempo, Deus vem retendo algumas coisas, e a gente não entende por que não acontece. Não é porque Deus está fraco, não é porque Deus já não olha para essa igreja, não. É porque a igreja, pela sua imaturidade e a sua religiosidade, ele perdeu a direção e acabou esquecendo o propósito de Deus. Ficamos presos em algumas coisas e não olhamos para o Senhor. Deus quer que a sua igreja seja madura. Maturidade é o que Deus tem para você, amém? Eu quero falar hoje para você sobre esse texto aqui. Vou ser bem breve hoje. Nós
estamos numa data até que propícia para isso. Nós vemos aí carnaval na rua, nós vemos hoje a nossa cidade, São Paulo, sendo realmente invadida pelo espírito da carne. Nós temos visto, sabemos que essa consequência vem, nós sabemos o quanto nós vamos sofrer. Hoje é uma data, esse carnaval é uma data que, na verdade, o nosso país ele é totalmente dominado por forças malignas. Por mais que a igreja ore, por mais que a igreja resista, infelizmente nós estamos influenciados pelo Espírito. E com certeza a consequência virá sobre nós. E nós, como igreja, precisamos estar posicionados para isso, para que não atinja a mim, atinja você, atinja a nossa vida, que não venha nos abalar de maneira alguma, para que a gente permaneça firme realmente, né? Hoje, esse dia nós estávamos falando sobre, está se liberando aqui no nosso estado de São Paulo, nunca teve esse negócio de tanto bloco de carnaval aí, viu? Tanta coisa. E o duro de saber disso é que tem um monte de crente lá no meio, né? Isso é mais de 450 blocos. Olha aí. E aí você vai hoje nas igrejas, as igrejas vazias, hoje as pessoas não posicionadas. Eu não sou contra passear, também gosto de uma praia, gosto de tudo isso aí. Gosto muito, mas assim, tem hora que você precisa entender. Hoje a igreja, quando guarda dinheiro da cidade, a igreja não está aqui. Alguns estão aí nos retiros, né? Lá é bom, nós já fizemos isso muito, mas a gente precisa se posicionar e orar muito pela nossa cidade, né? Eu estava vendo um blog lá, um vídeo lá, Jesus. Eu nunca vi tanto homem se beijando, sabe? É um negócio assim, inacreditável. Como diz o vídeo, é hoje que muitos saem aí do armário, né? É hoje que muitos, esse tempo que acaba se perdendo, isso vai trazer malignidade para nós. Você pode ter certeza disso. Muitos casamentos acabam, muitas pessoas se desviam, né? Eu não sou muito a favor de orar, tudo bem, mas fazer evangelismo em certos lugares aí, eu acho que não tem nada a ver. Hoje, eu acho que isso aí não flui. Eu acho que o poder da oração, ela alcança as pessoas onde estiver, mas a gente tem que orar. Pegando esse texto aqui, diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, né? e vão vigiar a sentinela. Quando nós lemos esse versículo, nós falamos assim, nós pensamos que a casa que ele está falando aqui é uma casa terrena. Não é uma casa terrestre, ou uma casa de 4 paredes. A casa, quando se refere aqui, é a igreja, é a morada de Deus. Muitas vezes nós vemos aqui falando, não, se o Senhor não guardar a casa, e vão vigiar a sentinela. E nós pensamos que a nossa casa, que é a nossa moradia lá, que você construiu. Não, Deus não está falando aqui de uma casa física, porque Deus não habita em casa física. Deus habita em você. Deus habita no ser humano, na criação dele. Você é a casa de Deus. A igreja é a casa de Deus. Nós precisamos entender isso. E se Deus não edificar, como diz aqui, a casa, em vão vigia. A casa, nesse versículo, é o corpo de Cristo, é a igreja. Somos nós. Amém? A não ser que o Senhor edifique a casa, vocês que trabalham, nós trabalhamos, é vão o nosso trabalho. Né? Nós precisamos entender que Deus, Ele quer edificar a casa, Ele quer realmente fazer uma edificação dentro de nós. Você precisa entender que aqui, se Deus não estiver trabalhando dentro de você, se Deus não estiver no corpo da igreja, se Deus não estiver no corpo de Cristo, na casa,
e vão ao trabalho. Nós fazemos um monte de coisa, nós temos um monte de atividade, nós fazemos uma porção de coisas, mas não deixamos Deus trabalhar. E nós precisamos começar a dar lugar ao Senhor, para que Ele comece realmente a mudar o nosso interior. Quando nós falamos sobre a vinda do Seu reino, que nós estamos declarando esse dia, que venha o Seu reino, Senhor. Esse reino não é um reino físico, é um reino que Ele vai, na verdade, se concretizar dentro de você. É o reino morando em você, Jesus dentro de você, dentro de nós. E uma coisa interessante que fala aqui, que quando o Senhor edifica a casa, quando Ele prepara nós, quando Ele está dentro da igreja, quando Ele encontra a igreja preparada, a igreja realmente fortalecida, a cidade é abençoada, amém? A cidade é abençoada. Às vezes nós falamos assim, não, peraí, vamos orar para a cidade, não. Deixe Deus realmente habitar em você. Nós como igreja hoje precisamos realmente preparar a casa. Por isso que eu falei aqui que é um tempo de restauração, porque nós acabamos, na verdade, deformando muito aquilo que Deus tinha para nós como casa celestial, casa do Senhor. Nós precisamos abrir o nosso ser, o nosso interior, o nosso coração, para o Senhor restaura, edifica a casa, coloca sobre mim, coloca realmente o teu querer, a tua vontade, o teu desejo. E uma coisa, eu estava aqui escrevendo ali, do que esse versículo aqui, ele implica é que você não pode edificar a casa do Senhor fora da capacitação de Deus. Você não pode construir uma casa fora da capacitação de Deus. Nós temos que ter capacitação de Deus para construir a casa dele. Nós estamos querendo construir a casa do Senhor por nós mesmos, como nós falamos aqui, com o nosso intelecto, e na verdade nós temos que buscar do Senhor. Não existe também uma outra compreensão aqui, mas sim exatamente isso diz. Nós temos que buscar realmente do Senhor, deixar que Ele construa. Quando a casa de Deus é construída, a cidade é protegida. Quando você começa a deixar que você, como morador de Deus, começa realmente a dar lugar a Ele, a cidade, o bairro, os vizinhos, a tua casa também, ela é protegida, porque a casa de Deus que habita dentro do teu lar, ela começa a ser influenciada pelo reino de Deus. Nós hoje precisamos entender que a única maneira de você edificar a casa do Senhor não é com os seus diplomas, não é com a sua sabedoria, não é com o teu conhecimento, é pela capacitação de Deus, aquilo que vem do alto. Por isso que lá em Tiago diz que se você precisa de sabedoria, peça a Deus, peça a Ele, que Ele te dá gratuitamente, que vem do alto, do Pai das luzes, Ele entrega para você. Nós precisamos hoje ser capacitados por Deus. Existe algo disponível para nós, disponível para a minha vida, para a tua vida, para todos nós, para que a gente possa realmente permitir que Deus Ele comece a mudar o nosso interior. Como eu falei, nós resistimos demais ao agir de Deus, aquilo que Deus quer fazer em nós, e nós temos que dar lugar a Ele para que realmente a casa dEle, a habitação dEle seja restaurada, seja preparada, seja realmente totalmente pronto, esteja pronta para que Ele habite. Como eu falei, nós não estamos falando de prédio, é de casa de Deus. A casa de Deus é pessoas, é você. Você é onde você vai, é morada de Deus. Você tem que entender isso. Nós ficamos ali, Senhor, edifica a minha casa, edifica, não, a casa é você, é aí mesmo, é aí mesmo. Hoje nós deformamos muito aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos entrar nessa restauração. Nós vamos viver os milagres de Deus, amém? Quem crê? Nós vamos viver no sobrenatural.
Mas para que você entre nesse sobrenatural novamente, ou você vive esse sobrenatural, deixa Deus mudar o teu interior. Deixa Deus mudar a tua vida. Deixa Deus começar a construir algo novo na tua vida. Deixa que a casa dele comece a mudar. E uma coisa que é interessante nisso, né? Porque Deus, Ele deixou algo à nossa disposição. Aquele que vai nos ensinar e conduzir a nossa vida a ser edificada realmente, preparada a nossa casa, ou a casa de Deus, melhor dizendo, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje nós vemos as pessoas hoje abrindo mão disso. Hoje nós vemos pessoas realmente não mais usando isso, deixando que o Espírito de Deus venha habitar sobre ele. Como eu falei aqui, existe na verdade uma capacitação de Deus para que na verdade a gente viva um mover sobrenatural. Nós precisamos deixar que esse sobrenatural invada o nosso ser. Nós hoje nos tornamos pessoas duvidosas. Hoje nós temos dúvida, nós temos receio. Hoje nós temos, na verdade, nós estamos com o pé atrás. Se nos lançamos, nos lançamos. Mas tudo isso faz parte da era que nós estamos vivendo, no tempo que nós estamos vivendo. A desconfiança é grande porque nós erramos muito, ou na verdade conduziram nós ao erro, nos levaram ao erro, e aí nós ficamos desconfiando. Hoje nós queremos ver para crer. Não estamos dentro da palavra, que a palavra diz que nós não temos que viver por vista, mas viver porque cremos. Sabe por quê? Porque nós fomos roubados em alguma coisa e nos deixamos ser roubados. E agora é hora de a igreja começar, você como igreja, para não parar aí, Senhor, eu vou me preparar. Começa a mudar, começa a transformar o meu ser. A nossa casa, a casa de Deus, a casa onde Ele quer habitar, está cheia de tanta coisa. Nós enchemos essa casa de tantas coisas que era da nossa vontade, que não era da vontade dele, e hoje Ele não consegue mais operar dentro de nós, Ele não consegue mais agir dentro de nós. Nós queremos viver uma coisa sobrenatural, mas não existe mais espaço para o seu próprio Espírito dentro de nós. E nós hoje estamos estabelecendo um reino. Quando você declara, venha o teu reino, você tem que estar com a casa de Deus preparada. Porque se a casa de Deus não estiver preparada, que a tua vida, esperando que Ele venha, Ele não vai vir através de você. Ele vai em outro, mas não em você. Porque o reino de Deus, quando Ele vier, quando você clamar, Ele quer habitar dentro de você. É de você que o reino de Deus vai ser estabelecido. Não é no espaço físico, mas é dentro de você. É aí que vai reinar um rei. É aí que Jesus vai reinar. Então, nós temos que nos preocupar muito nesse tempo. Falar, peraí, Senhor, eu quero dar espaço para o Senhor. Restaura, arranca algumas tintas, arranca algumas coisas que na verdade era da minha vontade, para que eu possa dar lugar ao Senhor, para que o teu reino venha, para que eu realmente viva sobrenaturalmente, para que eu realmente me recoloque na minha posição original, naquilo que o Senhor tem. Hoje nós como igreja precisamos viver como isso aqui, debaixo de uma demanda de Deus, algo de Deus, de algo disponível para nós. Deus tem algo para colocar sobre a minha vida e sobre a tua vida, e nós temos que ir em busca disso. Quando nós falamos em restaurar a casa, se você for construir uma casa ou reformar ela, você vai contratar um construtor, e ele vai lá. De repente vem um construtor com um monte de gente trabalhando lá junto com ele para fazer a restauração. Mas preste bem atenção, tem muitos trabalhadores, mas nem todos, às vezes, todos são consultores. Só uns poucos são os consultores. Mas ele tem uma habilidade para construir uma casa. Ele tem uma habilidade para reformar uma casa. Ele tem algo que você olha, você não consegue imaginar. Eu lembro uma vez que eu estava falando com um engenheiro sobre a minha casa, sobre construir uma casa, e ele falava, poxa vida, um dia eu quero mudar aqui a nossa casa porque eu quero aumentar
a garagem aqui. Ele falou, é fácil isso. Eu falei, como é fácil isso? Né? Eu vou ter que levar a casa. Ele falou, não. Ele foi lá rapidinho e falou assim, olha, você coloca uma viga de ferro aqui, uma aqui, ó, faz de ferro, e tira isso aqui, você derruba toda essa parede, segura a casa, você vai com a garagem até lá dentro, você monta um salão de festa aqui, depois você constrói a casa. Eu nunca imaginava isso, porque ele tinha, como diz aí hoje, uma expertise nisso, ele estava preparado nisso, amém? Ele tinha algo de especial que ele estava preparado para isso, amém? Eu quero dizer uma coisa para você, a casa de Deus, a casa do Senhor, ela não é construída ou edificada com sabedoria humana, não é por diplomas, não é por muito você estudar, não é nem muito por você orar. A casa de Deus, ela é formada e criada por algo que Deus coloca sobre a nossa vida, uma coisa que se chama unção, amém? Unção. Hoje tem gente que não tem mais unção, que nem sabe o que é isso. A igreja precisa viver envolvida pela unção. A unção, ela muda, e é ela que na verdade vai realmente reedificar ou edificar a casa do Senhor. Sem unção, nada no reino do Espírito é edificado, é fortalecido. A unção é necessária. Olha como é formada a igreja. A Bíblia diz lá em Efésios 4 que Deus deu um para apóstolos, uma unção, deu uns para profetas, outra unção, deu um para pastores, outra unção, deu outros para evangelistas, outra unção, e deu outro para mestre, outra unção, para edificar o quê? O corpo de Cristo, para edificar o quê? A igreja, para edificação. Sem unção não existe edificação da casa do Senhor. Você pode chegar com o diploma que for, com a sabedoria que for, com o conhecimento que for, se não tiver unção, você não é nada. Você não é nada. Você edifica o que for, mas você não edifica a casa do Senhor. Hoje nós e a igreja está sendo edificada na sabedoria humana, por isso que está aí essa festa da carne acontecendo, a cidade sendo assolada, a cidade não abençoada, porque a igreja está sem unção, meu irmão. A unção, ela move o sobrenatural. A unção, ela acaba, na verdade, trazendo a existência e a presença de Deus em nós. Hoje nós somos usurpados nisso. Amém? Tem um pastor, eu ando muito com ele, e ele fala algo tremendo sobre governos. Ele fala muito sobre prefeito, sobre governador, sobre presidente. Presta bem atenção uma coisa, e ele veio falar algo, eu fiquei assim, falei, caramba, ele fala direto. Todo governante desses aí, né? Eles têm uma equipe ou pastores que andam com ele direto, sabia disso? Até o, tá gravando isso aqui não, né? Até o satanista aí que está gravando, mas ele sabe que ele é mesmo, ele declarou também. É exatamente isso que nós estamos vendo. Muitos de nós somos sugados. E eles pegam a sua unção, pegam a unção da igreja e criam impérios, mas não estabelecem o reino. E Deus quer colocar sobre nós a unção, que essa unção é que vai viabilizar realmente a casa, viabilizar o agir de Deus sobre nós, e a casa de Deus vai ser restaurada, vai ser edificada. E quando nós como igreja tivermos, na verdade, deixando que Deus habite e edifique a nossa casa, a nossa cidade, ela começa a ser abençoada. Hoje eu quero dizer uma coisa: parentes nossos, pessoas que estão próximas a nós, pessoas que estão aguardando algo de você, eu como igreja, eles sabem que você é igreja. Muitos dos nossos que às vezes a gente vê sofrendo, eles estão perecendo, sabe por quê? Porque nós não estamos conseguindo ser igreja. Porque quando você consegue ser a casa de Deus, quando você está edificado realmente no Senhor,
quando dentro do teu ser há uma unção realmente sendo realmente utilizada, você consegue atingir todos que estão à volta. Hoje é tempo da igreja, ou tempo de nós olharmos para o que, na verdade, no que nós estamos edificando, ou que vem edificando a nossa vida, para que a gente possa realmente que leve além. Precisamos pegar a unção de volta. Eu lembro, pastor Davi, a gente falava muito sobre isso. Nós conversávamos muito, nós orávamos, nós chorávamos. Nós sabemos que nós temos uma unção. Eu sei que eu tenho uma unção. Eu sei que está sobre a minha vida, eu sei disso. Eu sei de onde veio, que foi uma transferência. A unção, ela está falando, Davi, mas e aí, que adianta de ter unção se a gente não souber o que fazer com ela? Eu vejo gente cheia de unção. Eu olho para pessoas com uma unção tremenda no seu chamado, no seu ministério. Eu vejo pessoas com uma unção tremenda, que se colocar em prática vai fazer, mas usando para outras coisas, ou pegando a sua unção, deixando de lado e andando na sua habilidade natural. Porque na verdade o que, como eu disse aqui, nós estamos nos tornando humanistas demais. E muitas vezes ser humanista não é por falar. Tem os humanistas que falam demais, tem muito pastor humanista, que é uma coisa que às vezes a gente não entende. Eu vejo muita gente fixada numa pregação, numa ministração, às vezes, uau, que sabedoria. O cara trouxe uma mensagem humanista, fez você realmente abandonar o Senhor, porque tudo aquilo que na verdade você é criado por você não tem nada a ver com Deus. As pessoas trazem palavras motivacionais, que você depende de você mesmo, e as pessoas que tremem, isso é muito bom, ter motivação, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus basta para te motivar. Você não precisa de motivação nenhuma. Basta você acordar de manhã e orar a Ele e falar assim, ó, a minha motivação é o Senhor. O Senhor é a minha motivação. A gente fica querendo ter palavras motivacionais. Hoje, eu tenho falado assim, nós estamos muito coach demais. A gente está aqui sendo treinado de uma maneira que nós não dependemos mais de Deus, mas sim da nossa sabedoria. E nós deixamos a unção de lado, porque vimos que aquilo deu um resultado pessoal. E aí a gente deixa de ser igreja. Aí a gente deixa realmente de cumprir o nosso propósito. Ou em outras palavras, sobre a unção é aquilo que leva, o que leva para além da habilidade. A unção está além da sua habilidade. Você tem que entender, eu sei que você é hábil, eu sei que você é inteligente, mas a unção, ela está além da sua habilidade. Coisas que você não pode. Eu lembro há muitos anos atrás, um apóstolo ministrando a gente, ele falando sobre isso. E um menino, o rapaz foi numa chácara, chegou lá numa fazenda, chegou para um homem lá da chácara, falou assim, me explica o que é a unção. Ele falou, eu vou te explicar. Amém? Aí ele falou assim, está vendo aquele passarinho bonito lá, cantando lindo, todo colorido? Estou vendo. Olha bem para ele. Ele olhou, o que você acha dele? Eu falei, eu acho maravilhoso. Tá bom? Ele falou, isso é unção? Ele falou, não, isso não é unção. Isso é a habilidade dele natural. Aquele passarinho é bonito, colorido, canta demais. Isso é o que é a habilidade dele natural. Aí o menino falou, tá bom. E o que é unção? Ele falou, tá vendo aquela vaca ali? Ele falou, tô vendo. Tá vendo ela mugindo, forte e tal? Tô vendo. O menino falou, aquilo é unção? Que ela está mugindo? Então, aquilo não é unção. Aquilo também é a habilidade natural dela. A vaca veio para mugir. Ela mugiu muito bem, forte, ela robusta, isso aí. Ele falou, então o que é unção? Unção é quando você vê aquela vaca cantando que nem aquele passarinho. Bem, unção está além da habilidade.
Unção está além do seu entendimento. Ele falou: na hora que você vê aquela vaca ali cantando, que nem aquele passarinho, ali é unção. Unção é algo sobrenatural. A igreja, nós hoje, estamos sendo roubados da nossa unção. Estão tirando isso de nós. Estamos sendo sugados. Por isso que muitos se sentem vazios, trocando a unção por qualquer coisa. Por qualquer coisa que nos satisfaça. Por qualquer coisa, na verdade, que nos agrade. Você tem que preservar a tua unção, deixar que ela realmente floresça e ela cresça cada dia mais. E unção não é questão da tua habilidade. Deus te deu dons naturais que você vai colocar, que faz parte da tua habilitação, para tocar, para cantar, enfim, tudo isso, né? Ou no seu ramo de trabalho, você pode ser um médico, para tudo isso, isso é habilidade, porque Deus vai te dar um mecânico, enfim, isso, mas eu quero dizer, a unção que Deus quer colocar sobre a tua vida, sobre a casa dele, é além dessa habilidade, é algo realmente sobrenatural, algo na verdade que ninguém pode se comparar a isso, e nós precisamos resgatar isso. Viver da missão de Deus, que é algo além da sua habilidade, além do que você sabe fazer. Isso vai edificar a casa do Senhor. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele tem nós como uma casa também, amém? O diabo sabe que você é uma casa. Ele sabe que você é a casa de Deus. O diabo, diz a palavra do Senhor, que quando você toma uma decisão para o Senhor, a Bíblia diz que o diabo sai dessa casa. Ele não mora mais sobre você. Ele não consegue, ele vai embora. Ele vai embora. E ele anda por lugares áridos. Ele não tem onde morar. Ele precisa de um lugar para habitar, para agir. Ele precisa de você. Para você ver como o diabo copia tudo de Deus. Para que Deus agir nessa terra, para Deus agir aqui, para que o poder dele se manifeste aqui na terra, Deus precisa da casa dele, que é você, amém? Amém? E o diabo também, para agir nessa terra, ele precisa de uma casa, e ele precisa de você. Você não vê o diabo correndo para lá e para cá, andando para lá e para cá, aparecendo, não. Ele usa a pessoa, ele usa a tua vida, ele sabe o que é a casa. Você está entendendo isso? E a Bíblia diz que quando ele sai, essa casa ela fica limpa, ela fica adornada. Mas eu quero dizer uma coisa, ela começa a ser restaurada. É na hora que sai que é o momento da restauração. Para Deus trazer a original, e você precisa preencher essa casa com a unção de Deus, com o Espírito de Deus. Você precisa deixar que essa unção ela preencha tudo isso. Porque se não tiver, se tiver vazia, só limpinha, bonitinha, né? Cheio da sua habilidade natural, eu fiz aqui e tal, pintei dessa cor, pintei ali. Diz a palavra que ele volta, o diabo volta, ele vem, e se ele encontrar essa casa realmente desprotegida, que não está edificada, ele volta, ele entra e ele não vem sozinho, ele vem com mais 7. O estado das pessoas é pior, ou da pessoa é pior do que a primeira vez. Então, preste bem atenção. Você é o lugar de habitação. Agora você precisa decidir quem vai morar dentro de você. Você precisa decidir quem você quer que more aí dentro do teu ser, se Deus ou o diabo. Mas para que Deus more dentro de você, você precisa permitir que Ele edifique a casa, que Ele realmente restaure a casa, que Ele encha você de unção. Aí você fala, mas como é isso? Pede a Deus. Pedir e dar-se-vos-á. Bater e abre-se-vos-á. Procurar e vai achar.
Você precisa pedir, é assim que funcionam as coisas no reino. Não pense que vai chegar alguém, chegar em você e vai ficar e jogar lá, segundo, está cheio da unção. Não, é você que tem que pedir. É você. Você tem que buscar. Ah, mas eu estou fraco. Busque força em Deus. O Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, Ele renova as forças, Ele te deixa forte. Espere, tenha esperança. Fala, Senhor, eu quero, eu preciso. A Bíblia diz, mesmo que você esteja caído, você não ficará prostrado. Então, fala, Senhor, eu preciso desta unção, eu preciso ser edificado. A casa do Senhor, que sou eu, ela precisa ser edificada. Eu não quero mais andar pela minha habilidade. A minha habilidade só me levou a ruínas. Eu preciso ir além da minha habilidade. Eu preciso da unção do Senhor. Deus, Ele coloca isso gratuitamente na tua vida. É isso que Ele está esperando em você. É isso que o mundo está esperando em você. A cidade está esperando em você. Por isso que a Bíblia diz que há uma ardente expectativa da criação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, cheio da unção de Deus, cheio da graça, cheio do poder de Deus. É isso que o mundo está esperando. É isso, Ele está esperando em você. Ele está esperando você buscar. Estou fraco, peça força. Não consigo, peça a Ele que Ele te ajuda. Você tem um chamado Espírito Santo, que é o ajudador e consolador, que está lá para te ajudar nos momentos da tua fraqueza.